me chamo José Milton dos Santos, sou treinador dos jovens de Terra Nova, para ver se a gente cuida para tirar esse menino da droga. E a droga e a cachaça que está acabando com a população de Terra Nova. Senhor Hamilton Popular Dora de Quilou. O senhor é bastante conhecido em Terra Nova por incentivar e auxiliar os jovens na prática de esportes. Quando o senhor iniciou esse lindo trabalho? Comecei em 2016, através de Sullivan, que está uma parceria, que ele tinha um programa do ProAme. Aí ele me pediu muito, mas eu tomar conta das crianças, que não tinha quem quisesse aqui em Terra Nova. Aí eu até falei para ele que não queria, porque eu já estava muito velho e não dava certo para mim. Mas ele insistiu, aí eu comecei. E até hoje, graças a Deus, estou evoluindo com as crianças aí. Tenho uns times aí de mulher, de menino, de criança. Eu tenho mais de 130 pessoas que eu cuido aqui dentro de Terra Nova, na parte de esporte. Como o senhor desempenha esse trabalho no município de Terra Nova? O meu trabalho é assim, que eu sou voluntário do ProAme. Aí uma parte do ProAme, às vezes é tudo de graça, ninguém ganha nada. E eu tenho outras aulinhas particulares, aí esses meninos me pagam 10 conto por mês. Modo eu comprar, serve para ele mesmo, modo eu comprar bola, comprar alguma coisa que precisa, entendeu? Porque eu não tenho ajuda de ninguém. A ajuda tem que ser esse mesmo que a gente tem. Para o desempenho de seu trabalho, o senhor recebe algum incentivo do governo municipal? Para mim, zero. Para mim é zero. Agora, eu cuido desses meninos, não tenho ajuda de ninguém não, só de Deus mesmo, e mais ninguém. Aliás, do ProAme, né? O ProAme sempre me ajuda também. Eu só tenho isso aqui, é um programa social. Sobre as condições do esporte, carro, essas coisas, terno, chuteira, calçado, não tenho. Não tenho porque a diretoria de esporte daqui não dá nada a ninguém não. Aqui é eu e pronto, e mais ninguém. Tem uma vez aí que no ProAme, eu fiz um acordo aí com o pessoal aí, ainda arrumei 150 par de chuteiro para eles. Aí forneci para esses meninos, fomos deixar um bocado na Barra, Espinho, ali no Moraes e uma parte para cá. As condições eram poucas, só deu para comprar 150, no meio de 400 famílias que a gente cuida. Onde acontecem os treinos que o senhor coordena? Existe um espaço para isso? Mas só existe essa quadra aí, assim mesmo é 1 hora de treino. Se passar 1 minuto, as pessoas querendo empurrar a pessoa para fora, num programa social, a pessoa não tem o direito de menos de 2 horas de treino, aí fica triste. Se vai para o campo, os campos não prestam. Aqui não tem um campo para a gente levar uma pessoa para treino. Para ir para o Cruzeirão tem que levar 200 bolas, porque todas 200 furam. Pronto, o seguinte é esse, fizeram um campo novo, aí teve uma vez aí que eu vi um cara fazer uma peneira aqui para ver se achava algum atleta aqui. De fato, tem muito jogador bom aqui no Terra Nova, mas não tem campo. Nem tem campo. O cabo olhou pro campo e disse, não, aqui não dá não, para a gente fazer essa avaliação, porque o campo não presta. De fato, que não custava nada. Eles faziam um meio fio e botar areia, botar seja o que fosse, ou um gramadozinho mesmo do mais fraco. Cadê que não faz isso? Cadê o dinheiro que vem para a Secretaria de Esporte? Não tem. Para nós não tem. Só é isso. Porque o incentivo para o esporte aqui é muito fraco, muito pouco. Viu? É pouco demais. Porque, olha, eu não tenho um terno, não tenho um colete, que os meninos precisam de colete. Tem menino que vem descalço porque eu não tenho condições de dar chuteira a eles. E nem colete. E nem colete. Se eu tivesse condições, eu mesmo comprava do meu bolso e dava para eles, mas eu não tenho essas condições. Os jovens que o senhor treina e coordena participam de algum campeonato futebolístico? Rapaz, os campeonatos daqui tem de campo. Eu nem participo porque aqui é pecuária. As coisas desse negócio de campeonato aqui de Terra Nova. Porque é apoio para um e para outros não. Eu não sei como é isso, viu? Que você vai, aqueles mau palavrão lá, os povos não tem moral, o juiz não tem moral para botar jogador para fora.
Então eu não sei nem o que é que eu digo desse negócio de esporte deles aqui, desses campeonatos. De campeonato na quadra, eu entrei, eu já disse que não entrava mais em campeonato aqui na quadra porque não dá certo. Não tem, assim, um incentivo, assim, um campeonato decente. Tem que ter uma maracutaia, de todo jeito tem que ter uma maracutaia no meio. Porque se não tiver para eles, não estão satisfeitos. Mesmo com toda a dificuldade e falta de incentivo por parte do governo municipal, o senhor já conseguiu algum êxito com seu trabalho? Sim, é que agora mesmo eu botei uma menina para a seleção de Petrolina. Viu? Ela vai disputar o campeonato mais importante do mundo, que é o Campeonato Brasileiro aqui para nós. Vai disputar o Pernambucano e o Campeonato Brasileiro. Tá lá, mas ela tá lá, coitada. Até ontem que ela ligou para mim, disse que não sabia nem como era que ia para os treinos, porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Aí eu digo, não se incomode não, eu vou ver se eu arrumo menos 50 contas aqui, mando eu depositar para você não perder seu treino, a sua oportunidade. É uma oportunidade única um negócio desse aí. Eu que nem muitos aqui, Marcos Além, Pedinho, o filho de Karina, e tem outros aí, tem uma menina da Passagem de Pedra, tem outra do Espinho, que tudo passaram no teste. Tudinho passaram no teste. O cara mandou chamar, ligou para mim, mandou chamar. E depois não quiseram, perderam a oportunidade. Pedrinho agora foi para Recife, foi para o esporte, voltou. Que ele queria, assim que chegasse lá, jogar logo. Às vezes o cara perde a oportunidade por causa do incentivo que não tem. Porque só espera por mim. Ou aquele Adnei também me ajudou muito, também, na parte do esporte, que a gente viajava por lá do Ceará para levar os meninos. E carro não tinha, Adnei levava no dele, uns 2 ou 4. A gente ia na prefeitura pedir um carro para levar as crianças, não tinha, disse que estava tudo quebrado e é assim. Aqui a gente terminava para o lado do esporte e deixei. Considerações finais. O novo governo tem proposta para o esporte e é isso que a gente espera dele. Que tudo que ele prometeu, faça, viu? Eu digo, Duílio, por favor, estou lhe dizendo agora, estou lhe pedindo, o que você está prometendo, faça para mostrar a esse povo que você não é do tipo deles, viu? Que promete e não cumpre, viu? Aí eu vou lá aguardar, vou lhe esperar para ver se você me ajuda no esporte, porque até agora eu não tive ajuda nenhuma de ninguém. E uma rua que nem o Guarani merece ter uma quadra. E dessa semana eu tive no Guarani, os meninos treinando no meio da rua, num cercado lá cheio de terra. Tanto espaço que tem que fazer uma quadra que preste ali no Guarani, não tem. E o governo aí só olha para ele, não olha para os outros do Guarani para fazer uma quadra que preste, que lá não tem quadra, viu? E aqui para finalizar, Angu, tamo junto e vamos à vitória com Duília e Nininha, viu?